Bora lá, vou te falar como que você pode desenvolver o hábito da leitura ainda neste ano e ter muito sucesso. Você ler 2, 3, 4, 5 livros ainda esse ano. É muito importante que você tome isso como base para a sua rotina. Não leve exatamente só para esse ano, mas leve ano após ano, que você desenvolva esse hábito e permaneça com ele. Os brasileiros leem pouquíssimo, muito e muito pouco. Acho que eles leem menos de 2 livros por ano, se a gente for olhar as estatísticas. Eu não sei exatamente como que está esse número ao certo, só que se a gente for ver, eles leem muito pouco. E se você lê 2, 3, 4 livros por ano, que não é algo tão difícil assim, eu vou te mostrar nesse vídeo que não é algo tão difícil, você já vai se diferenciar e já vai sair na frente de muita gente. Você vai se tornar irreconhecível ainda esse ano, beleza? O ano chegou mais ou menos em 40%, mais ou menos na metade, a gente está mais ou menos no meio do ano. Eu tenho certeza que se você, nesses próximos 6 meses, colocar esse hábito na sua rotina da forma certa, você vai se diferenciar muito e esse ano vai ser totalmente diferente. Beleza que você pode ter começado ano ruim, mas se você acabar ele bem, beleza, já valeu muito, muito a pena. E você vai chegar no final do ano de qualquer forma. Por que você não chega ainda melhor do que você começou ele? Fechado? Então bora lá. O que é a primeira coisa que você precisa ter em mente? Se você vai ler, você tem que colocar uma meta de leitura. Mas uma meta de leitura não só em dias, não só em páginas, não só em livros nesse ano ainda, mas uma meta em relação a conteúdos desses livros. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que entender quais assuntos você quer desenvolver, quais assuntos você quer estudar e buscar livros sobre esses assuntos. Pode parecer um pouco óbvio, mas você tem que fugir um pouco do padrão e fugir um pouco daquelas recomendações que o pessoal coloca para você, que o pessoal diz muito aqui na internet, e encontrar os livros que você quer ler, aqueles livros que você achou interessante por conta própria, e não aqueles que o pessoal só fica recomendando e que todo mundo lê os mesmos livros. Você precisa entender os assuntos que você quer desenvolver e, baseado nesses assuntos, você procurar livros por conta própria mesmo na internet. Livros que você acha interessante, que você leia a sinopse dele ou leia um pequeno resumo e ache legais. Beleza? Agora, se você quiser começar por aqueles clássicos, por aqueles que o pessoal geralmente recomenda, não tem problema também. Você pode começar, não tem problema nenhum com isso. Às vezes é um assunto que você quer desenvolver, é um assunto que é um livro comum, e beleza, tá tudo certo. Mas que você entenda exatamente os assuntos que você quer desenvolver e os livros que você vai ler. A outra coisa é exatamente pesquisar sobre esse livro. Então, beleza, você achou a capa interessante, você achou o título legal. Só que imagina se você compra e não gosta das primeiras páginas. Aí você vai abandonar o livro, vai esquecer o hábito da leitura e vai se tornar muito mais difícil esse processo. Só que para isso não acontecer, você pode pesquisar uma pequena sinopse do livro, pode pesquisar uma pequena resenha, um pequeno vídeo de review, que aí você já vai entender um pouco mais sobre o que se trata aquele livro. Já tiveram livros que eu comprei só pela capa, eu comprei só por indicação e achei uma bosta. Só que já tiveram livros que eu pesquisei, que eu vi direitinho sobre o que se tratava e foi onde eu comprei. Quando eu comprei, foram os melhores livros que eu já li na minha vida. É isso que você precisa fazer também, para esse hábito da leitura se tornar um pouco mais fácil e prazeroso na sua rotina. A outra técnica que eu faço e que eu fiz quando retomei o hábito da leitura lá em 2022, que eu trago até hoje, é separar os livros que você vai ler. Então, beleza, digamos que você coloque um projeto de leitura para os próximos 6 meses. Digamos que você queira ler 4 livros ao longo desse ano, que é plenamente possível. Eu vou te mostrar ao longo desse vídeo que é possível, baseado em metas de leituras. Mas beleza, você quer ler 4 livros esse ano. Você vai alternar entre um livro técnico, então um livro que vai te dar uma hard skill, um livro que vai te dar uma habilidade um pouco mais técnica, aquele livro mais chatinho de ler, digamos assim, mas aquele livro que vai te levar para o próximo nível em relação ao conhecimento, que vai realmente te dar um salto de conhecimento, um livro mais técnico da sua área. Se você quer ser melhor no trabalho, pega um livro técnico para ler. E aí você vai ler um livro técnico e depois que você acabar esse livro técnico, você vai ler um livro comportamental, um livro de história, um livro que seja um pouco mais prazeroso, que a leitura seja mais fluida, que seja uma leitura mais tranquila, algo que você realmente goste, pare para ler e fique vidrado naquela história, fique vidrado naquele livro mais comportamental. É isso que eu fiz. Aí, por exemplo, um exemplo de livros que tem aqui na minha estante, se eu ver aqui, a gente tem o livro Confissões de um Publicitário, que é um livro bem técnico, é um livro, assim, ele é um livro técnico, é um livro muito bom, é um livro que mostra técnicas de marketing, mostra técnicas antigas. Só que como eu já estava acostumado com muitas dessas técnicas, eu usei esse livro mais para lapidar algumas técnicas que eu já tinha desenvolvido. Então, um livro técnico, Confissões de Publicitário, e o livro que está em cima dele é O que os ricos sabem e não contam, que é um livro um pouco mais comportamental. Aí já tem outro livro mais técnico aqui, ó, Story Brand, o livro que ensina você a contar histórias da melhor forma possível, que te mostra comportamentos, te mostra exatamente o que o seu público quer entender. E aí um outro livro
um pouco mais comportamental, deixa eu ver, Essencialismo, um livro um pouco mais comportamental. Aí você pode perceber aqui, eu não sei se está dando para ver aí no vídeo, a minha estante, mas aqui tem vários livros. 48 Leis do Poder, que na minha opinião é um livro bem técnico e comportamental ao mesmo tempo. Tem o livro Ponto de Inflexão, que é um livro mais comportamental. O Caminho da Servidão, que é um livro um pouco mais de história. 6 Lições, que é um livro mais de história também. A Única Coisa, que é um livro mais comportamental. E do outro lado aqui tem outros livros. Hacking Growth, que esse sim é extremamente técnico. A Startup Enxuta, extremamente técnico também. Tribos, o livro mais técnico. Então você percebe que tem mais ou menos metade um livro técnico e um livro comportamental, porque isso tornava a minha leitura, e torna até hoje, um pouco mais fácil, um pouco mais prática de eu ler. Porque assim que eu saía de um conhecimento técnico, um conhecimento difícil, um conhecimento denso, eu passava para algo mais tranquilo, algo mais palpável e algo mais palatável mesmo de se ler. Era algo melhor de ler, no final das contas. E é isso que eu estou fazendo aqui também. Estou lendo 2 livros no momento. O Diário Estoico, esse livro aqui, que é um livro bem comportamental, um livro que traz pequenos ensinamentos todos os dias. E outro livro que eu estou lendo aqui é o Story Brand, que é um livro mais técnico, um livro de histórias também. Esses 2 livros eu estou alternando eles. Eu estou dando os 2 ao mesmo tempo porque eles são livros um pouco mais tranquilos. Só que eu recomendo que você faça, caso você esteja começando na leitura ou esteja retomando esse hábito na sua rotina, que você leia um livro por vez. Um livro mais técnico e um livro mais comportamental. Que você faça essa alternância. Exatamente para o hábito da leitura ficar mais tranquilo na sua rotina. Porque tem que ser algo que você goste também. Beleza, dito isso daí, é exatamente isso que eu seguiria. Esse foi o plano que eu segui lá em 2022 e é esse o plano que eu trago até hoje. Na prática, vocês podem perceber que eu apresento exatamente aquilo que eu estou passando para vocês, é aquilo que eu exatamente faço. E a outra coisa muito importante, que essa sim é definitiva e vai ser definitiva na sua vida, é você criar a rotina de ler todos os dias, ou ler um pouquinho todos os dias que seja. E como fazer isso da melhor forma possível? Eu separei aqui 3 tipos de técnicas e 3 tipos de rotinas que você pode adotar na hora da leitura, para você ler esses 4 livros ainda esse ano e para você ter sucesso. E que esse hábito ele não só dure só esse ano, mas que ele dure para o restante da sua vida todinha. O primeiro hábito que eu coloquei aqui é meia hora de leitura. Então você realmente colocar na sua agenda, você parar e ler meia hora de um livro. Meia hora ininterrupta. Você desligar o celular, virar de cabeça para baixo e se dedicar somente ao livro. Aí você vai ler bem mais rápido. Você vai ler mais ou menos umas 10, 12 páginas nessa meia hora de leitura todos os dias. A outra técnica comportamental que eu coloquei aqui é você ler nos tempos livres. Digamos que você tem uma rotina muito puxada, que seja difícil você encaixar essa meia hora, essa 1 hora de leitura na sua rotina todos os dias. Você lê nos tempos livres. Então, ao invés de você pegar o celular e ver 15 minutos de TikTok, ver 5 minutos de Reels, você pegar e ler o livro, sacar o livro ao invés de sacar o celular. Seja no trabalho, seja no seu descanso, seja entre o intervalo de uma tarefa e outra. Você lê nesses pequenos intervalos do seu dia a dia. Que isso vai mudar completamente, não só no hábito da leitura, mas no seu entendimento sobre as coisas também. Você vai ser uma pessoa menos ansiosa, já que você está lendo, ao invés de ficar só aqui, igual um maluco no celular. Você vai se dedicar mais à leitura, vai ter mais foco também e vai colher uma série de outros benefícios. E outro hábito comportamental que eu coloquei aqui é de ler 10 páginas por dia, que dá mais ou menos aquela meia hora que eu falei. Só que tem gente que coloca por páginas, exatamente para ficar algo mais crível. Então, vou ler 10 páginas e acabou. Não importa se vou passar 15 minutos ou se vou passar 40 minutos. Vou ler 10 páginas. E aí tem livros que são maiores, tem livros que são menores, a página é um pouco maior, tem mais letras e tal. E essa meia hora, essas 10 páginas, elas são um pouco variáveis. Só que essas 10 páginas, tem gente que coloca 10 páginas e acabou. Aquilo ali, pronto, acabou. E a outra técnica comportamental que eu vou colocar aqui, que aí eu nem tinha notado aqui, mas é interessante que eu já fiz também, é de você separar sua leitura por capítulos. Tem livros, por exemplo, tipo 48 Leis do Poder, que você consegue ler um capítulo por dia. Que cada capítulo tem mais ou menos umas 10, 15 páginas. Aí tem capítulos menores, de 2, 3 páginas, e capítulos maiores, de 40, 50 páginas. E aí, se você quiser colocar essa meta, é legal também, que aí uns dias você lê um pouco mais, alguns dias você lê um pouco menos, e você vai alternando dessa forma também, beleza? É uma outra técnica para você ter uma leitura mais factível, ter uma meta bem clara de leitura todos os dias. E aí, se você quiser exponencializar mais ainda esse conhecimento dos livros, eu recomendo que você leia o livro e vá anotando pontos importantes. Foi exatamente o que eu fiz no 48 Leis do Poder, que inclusive é um vídeo que já saiu aqui no canal, com o resumo das 48 Leis do Poder. Eu lia a página, eu lia cada parágrafo, sei lá, ia aqui no computador e anotava exatamente o ensinamento, alguma citação daquele livro,
que aí depois basta eu vir aqui, revisitar, pronto, acabou. Eu gosto do computador para anotar. Agora, se você gosta de algo no papel ou de algo marcado no próprio livro, você pode usar post-its, pode usar um resumo em algum livro, que aí sim você torna um pouco mais prazerosa a leitura e você não esquece com facilidade aquilo que você leu, exatamente porque você tem os pontos mais importantes anotados. Então é importante que você pense a respeito dessa técnica também. A técnica de você pegar, anotar, você pegar e fazer dessa forma, que assim você tem um conhecimento na palma da mão, um conhecimento mais resumido. Uma outra técnica que eu vou te dar aqui para a sua leitura ser ainda mais prazerosa e para ela ser mais factível ao longo desse ano é você colocar uma meta mensal de leitura, uma meta semestral de leitura e uma meta anual, que assim você sabe exatamente o progresso que você está em relação às suas metas. A primeira coisa que eu faço quando chega todo novembro e todo dezembro é colocar quantos livros eu quero ler no próximo ano. Beleza, digamos que em 2025 eu coloquei a meta que eu quero ler 12 livros no ano. Eu sei que 12 livros no ano dá mais ou menos um livro por mês. E mais ou menos um livro por mês, de 100 a 300 páginas, vai dar mais ou menos de 5 a 15 páginas todos os dias. E a cada 6 meses eu vou revisando essa meta. Então, se eu cheguei perto de junho, julho, e eu li 10 livros, beleza, eu estou muito bem na meta, faltam só dois para eu cumprir ela. Agora, se chegou no meio do ano, eu li só 2 livros, dos 12 que eu me propus a ler no ano, aí eu já estou um pouco ruim na meta, eu preciso dar uma acelerada. E é por isso que é importante que você tenha essas metas bem definidas. Porque se você tem a visualização não só diária do que você está fazendo todos os dias para chegar na sua meta grande, mas também tem uma visualização um pouco maior do que você está fazendo ao longo daquele período em específico para chegar na sua meta grande. Beleza? É importante que você tenha vários tipos de visualização quando a gente se fala em metas. Tranquilo? É exatamente isso que eu faço. Eu vou lá, coloco quantos livros eu quero ler ao longo daquele ano e ao longo das semanas eu vou entendendo exatamente como que eu estou na leitura, como que eu evoluí, como que eu estou em relação àquele tempo em específico. É importante que você tenha essas metas não só diárias, não só de curto prazo, mas de longo prazo também. Porque assim a sua leitura ela se torna mais factível mesmo. E a gente está mais ou menos na metade de 2025. Eu recomendo que você tenha essa meta para esse ano, essa meta semestral, e que você tenha essa meta mensal também, uma meta mensal é importante também, e uma meta diária. Então, quantos livros você vai ler até o final desse ano? Se você quer ler mais ou menos 4 livros por ano, é mais ou menos um livro a cada um mês e pouquinho. E aí você entende exatamente o que você precisa fazer ao longo dos dias, quanto tempo de leitura você precisa se dedicar, ou quantas páginas você precisa ler para chegar nessa sua grande meta. Beleza? E as coisas se tornam mais claras para você. Porque a clareza é algo muito importante também. De nada adianta a gente colocar uma meta e não ter clareza de como que a gente vai chegar nessa meta, sabe? E uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês, que essa aqui é dica mesmo, é você comprar livros em dias específicos do ano. Aí na Amazon, por exemplo, tem alguns dias que eles colocam promoções de vários livros. Tem Amazon Day, Prime Day ou qualquer coisa Day, Black Friday, que você usa essas datas para comprar a máxima quantidade de livros que você quer ler, para assim você pagar mais barato, para você ter próximos livros na sua estante também. Então acabou um, já começar o outro. É importante que você faça isso, porque isso também é extremamente importante para a sua meta de leituras. Porque se você acabar o livro e já tiver um outro para ler no dia seguinte, ou para começar de uma forma próxima, beleza, você já vai começar, já vai ter um próximo passo. Agora, se você lê um livro e não tem mais nenhum à sua volta, continuar com o hábito da leitura se torna um pouco mais difícil. E você vai atrasando as metas de leitura que você tem, entende? É importante que você tenha essas metas bem claras, tenha livros sobrando para ler, livros que você ainda não leu de forma fácil, para você justamente facilitar esse hábito na sua vida. E a última coisa que eu tinha separado aqui nesse vídeo é você ler uma resenha de um livro que você quer comprar antes de ir lá e passar o cartão de verdade. Aí lendo essa resenha, ou vendo esse review desse vídeo, você sabe exatamente o que você vai encontrar no livro e sabe exatamente como que vai ser a sua leitura. Se vai ser algo mais prazeroso, se vai ser algo que você vai gostar, se vai ser algo que realmente vai te levar para o próximo nível. E não começar com livros de 1000 páginas, pelo amor de Deus. Começa com de 100 páginas, 150 páginas, 200 páginas. Que aí sim, aos poucos você vai evoluindo. E aos poucos você vai colocando esse hábito na sua rotina. E quando você chegar lá no ano que vem, com a sua meta de leitura batida, com esse hábito bem estabelecido na sua vida, aí você vai sendo ousado nas suas metas. Vai colocando metas maiores, vai colocando mais tempo para leitura. É um pouco difícil, sei, a rotina do dia a dia é um pouco complicada mesmo para a gente encaixar algumas coisas. Só que a leitura é algo extremamente importante. E vão ter momentos da sua vida em que você vai conseguir colocar mais tempo de leitura na sua rotina. Tinha dias, por exemplo, que eu lia 1, 2 horas por dia todos os dias.
Ultimamente eu tenho lido bem menos, tenho lido 15, 30 minutos por dia. E beleza, tá tudo certo com isso. Porque eu sei exatamente o balanço que eu quero colocar e as prioridades do meu dia a dia. Só que eu nunca tiro completamente esse hábito da minha rotina. Eu nunca tiro completamente esse hábito do meu dia a dia. Porque eu sei que esse hábito ele vai me levar para o próximo nível. Porque o ser humano precisa ter conhecimento de uma forma mais rápida. Precisa ter conhecimento a todo momento, nem que seja um pouquinho todos os dias. Que é o caso de você ler 5 páginas por dia e você ler 10, 12, 15 páginas por dia. Ou ler um pouco todas as semanas. Porque sem conhecimento o ser humano não chega no próximo nível. E se você está assistindo esse canal aqui, se você chegou até esse vídeo, até o final desse vídeo, é porque você quer ter ainda mais conhecimento. É porque você quer ser uma pessoa melhor. Porque você quer evoluir. E a evolução precede o conhecimento. Você precisa ter conhecimento antes de ter a evolução na sua vida. E só com os livros você tem esse conhecimento mais aprofundado. Claro, você pode conhecer através de cursos, pode conhecer através de podcasts, etc. Pode ter outros tipos de absorção de conhecimento. Só que os livros eles são a forma mais acessível e mais profunda ao mesmo tempo de você ter esse tipo de conhecimento. Tranquilo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha ficado claro, que você tenha tido clareza ao longo de todo o processo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like, caso você tenha gostado do vídeo. E se você não gostou também, pode deixar seu dislike ou pode colocar um comentário dizendo seu feedback aqui para mim. Nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.